Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui é para dizer tudo que de mais importante falou Mano Menezes após a partida contra o Juventude, vitória por 3-1. Vídeo esse que é para Zapay, o aplicativo que vai te ajudar a pagar IPVA, licenciamento, multa ou qualquer restrição do teu carro, da tua moto, do teu ônibus, do teu caminhão. É fácil para baixar, na descrição no primeiro comentário tem o link que tu vai fazer o download no teu celular. Não paga nada por isso. Pela placa do teu carro, moto, ônibus ou caminhão, tu faz a consulta, vê quanto que tá devendo. Aí sim, coloca o teu cartão de crédito lá, eles são credenciados ao Detran e é seguro fazer isso. Escolhe se quer pagar em 10, 11, 12 vezes, quantas vezes tu quiser, até 12 tu pode parcelar. E aí tu usa meu código, JBFilho20, te dá 20% de desconto nas taxas desse pagamento. Na descrição no primeiro comentário. Gente, o Mano Menezes acha que essa vitória é uma demonstração de que as coisas são firmes mesmo no Grêmio, depois da pequena oscilação de tudo que aconteceu no Bahia. Porque os jogadores eles estavam bem jogando ao natural mesmo antes do 1-0. E esta é uma demonstração para o treinador de que não, peraí, as coisas estavam boas. Ele reclamou um pouco com a arbitragem, chegou a dizer abertamente sobre isso, que falou com o Bandeirinha, falou com o Arthur depois e queria registrar isso na entrevista dizendo o seguinte, olha só, os jogadores estavam do Juventude fazendo entradas que, segundo ele, foram intencionais no Arthur para inibir o jogo dele. Isso não pode acontecer. Quando é intencional, quando é de propósito, diz assim, peraí, eu vou pegar o Arthur, eu vou caçar o Arthur pra, de alguma maneira, bater no cara e tentar tirá-lo da partida, Mano não falou abertamente, mas ficou claro isso, porque ele chega e diz assim, olha só, a regra número 1 de um Arthur de futebol é proteger o atleta em campo, proteger quem quer jogar. Então era como se ele dissesse, os caras estavam intencionalmente, ele usou essa palavra, querendo tirar o Arthur do jogo. O Arthur não esteve na Bahia, mas o Mano foi muito claro, dizendo, olha, primeiro, ele não foi preservado do nada, o Grêmio sabia que tinha que tirá-lo para não estourar. E segundo, ele sabe que mesmo sem o Arthur tinha que ter feito coisa melhor lá. Não é para tapar o sol com a peneira. Agora, mas o Grêmio sofreu sem o Arthur, o Grêmio teve dificuldade. Outra declaração, disse, cara, se coloca o Arthur em qualquer time do Brasil, nos líderes do Brasileirão, e ele não puder jogar uma partida, os caras vão sentir, o Arthur é de outra turma, também outra expressão utilizada. E tanto é que o Grêmio, por exemplo, ao analisar o jogo contra o Santos, ele também citou isso, dizendo, olha, o jogo contra o Santos teve duas partes. Uma parte o Grêmio foi bem, a outra foi mal. Coincidentemente ou não, o Arthur saiu na parte que o Grêmio foi mal. E aí vem uma outra questão que é importante. O Mano Menezes chegou a contar que na terça-feira, depois do jogo na Bahia, tiveram uma reunião que essa reunião não vazou para a imprensa, a outra tinha vazado, o Mano tá sentindo um pouco isso, mas para falar sobre o jogo contra o Bahia. E ele disse, a gente não, mesmo com Arthur, sem Arthur, os que não jogaram foram pro campo, os que jogaram ficaram dentro de uma salinha que todas as questões foram colocadas para eles, dizendo assim, olha só, aconteceu esse erro, aquele outro erro, aquela situação, taticamente, tecnicamente, de entendimento de jogo, de funções que tinham que ser cumpridas dos jogadores dentro de campo e que não aconteceram. Aí ele falou, quando se joga uma partida tão mal, desse jeito, sem cumprir as coisas que deveriam, aí tu sempre chega atrasado, parece que tu tá mal fisicamente, aí tu nunca tá no lance e parece que tu tá sem vontade, que tu não quer chegar, mas na verdade o Grêmio na Bahia não cumpriu o que deveria ter feito, não fez as jogadas que deveria, daquela história de que o ponta passa, o volante cobre ou vai pro lado, ou faz a função de líbero na frente, o outro passa, vem, volta, tá, aquelas questões que às vezes o torcedor não consegue enxergar, mas que um técnico tem que cobrar. Um dos pontos da oscilação, o Mano até citou que estava vendo um outro jogo do Campeonato Brasileiro e disse assim, poxa, era um dos principais, acho que era Fortaleza e Cruzeiro. Ele disse, era um dos principais lá em cima e outro lá embaixo. E o lá de cima, o Cruzeiro oscilou, o Fortaleza estava jogando melhor. Ele falou, sabe por que isso está acontecendo? Porque a gente está em final de outubro, começo de novembro, e tem poucas equipes consistentes, jogando sempre muito bem. E isso acontece porque o futebol brasileiro, na sua visão, tem muitas mudanças. Se nós quisermos um futebol mais parecido com o que é praticado na Europa, se nós quisermos um futebol mais parecido com o que se vê em grandes ligas por aí, que a gente vê domingo de manhã, no meio da tarde e tal, que obviamente é uma referência à Europa, tem que ter uma sequência, uma lógica do treinador. É óbvio que quem vai montar uma equipe, ele está usando o Grêmio como um exemplo disso, vai ter aquela partida que vai jogar bem, que vai jogar mal, depois entra numa fase de alguns jogos ruins, aí tu faz uma mudança, aí tu corrige o jogador, aí tu vai... Isso precisa acontecer. Só que não é só a imprensa, ele falou isso, não são só vocês da imprensa. A sociedade como um todo quer tudo, de imediato, precisa ter tudo para ontem e não é assim.
precisa de um tempo para construir uma equipe. Ele está explicando que, olha, o Grêmio está dando certo agora, mas a gente demorou para acertar. E demorou para acertar, mas pelo menos teve chance e o técnico, ele faz elogios ao presidente Guerra, o técnico foi garantido no cargo pelo presidente. Bom, mas aí tu vai dizer, então o Mano vai ficar pro ano que vem? Não necessariamente. O Mano foi muito claro, dizendo que já foi em outros casos, inclusive sabendo que iria sair, ele ficou e classificou o time para a Libertadores da América do próximo ano, mesmo sabendo que não iria renovar o cargo. E ele entende que não se tem um novo presidente, pode ser o Calef, pode ser o Odorico, são os dois principais candidatos, e ele falou, olha, treinador é cargo de confiança. Treinador é um cargo que o presidente tem que ter a confiança nele. Então, assim, cara, tem que esperar esses caras serem eleitos e depois a gente vê. Não tem problema nenhum, o Mano não tá pressionado para isso. Ele disse, ó, não é hora de falar em permanência ou não, porque nem eleição teve e tudo mais. Bom, sobre alguns jogadores específicos aqui. Ele falou que quando chegou no Grêmio, o Amuzu, que foi destaque da partida, ele não conseguia fazer 20 vezes a ida à linha de fundo e voltar. E ele precisou ser preparado fisicamente. Que depois da entrevista que o Amuzu deu pro Rodrigo Oliveira na Gaúcha, na 0 Hora, ele falou, eu chamei o Amuzu e disse, ó, peraí, eu não quero te transformar num 10, como de alguma maneira o próprio Amuzu falou. Eu quero que tu seja um 11 mais completo. Porque o time do Grêmio tem o Marlon, que avança bastante, e vai ficar lá na ponta. Aí ele disse assim, tu vai ficar do lado do Marlon? Não, tu vem pro meio. Tu precisa ser mais completo, tu precisa ter entendimento do jogo, tu precisa entrar na área. E isto é o que ele está fazendo para o Amuzu, que chamou de jogador inteligente. O Mano também contou que teve uma conversa com o Monsalve, também uma conversa individual, que foi antes da bola rolar, no sábado, antes do jogo contra o Juventude. Ele disse que começou a conversar com o Monsalve, perguntou para ele, dizendo, cara, quando eu cheguei aqui, todo mundo falava que tu tava arrebentando e tudo mais, só que teu futebol foi se apagando, o que aconteceu? Por que tu já não tava mais jogando o que tu sabia? E aí eles começaram a explicar algumas coisas, entender o que estava acontecendo com ele, quando o Mano vira e tem um quadro na concentração, que era o time que ele tinha mostrado que ia jogar no domingo. Ele disse, onde é que tu te vê nesse time? E o Monsalve mostrou uma posição que o Mano disse, cara, eu não iria por aí. Mas eu entendo que tu quer jogar por aqui. Mas se tu quiser jogar por aqui, tu vai ter que cumprir essa função, sem a bola, de um jeito de jogar e ajudando o time do Grêmio. E que ele disse, olha, tá tudo bem, eu vou colocando isso para ele entender o jeito de jogar e a partir do momento começar a cumprir isso. E pro Mano, um dos segredos do time do Grêmio os jogadores estão aceitando fazer algum sacrifício sem a bola, porque eles, com a bola todo mundo vai jogar, mas sem a bola, que é o Monsalve voltar 20 vezes, o Alisson voltar 20 vezes, o Dodi, o Arthur, o Edenilson fez outra boa partida, que esse sacrifício estão fazendo o Grêmio ir pra frente. Sobre o Carlos Vinícius, ele contou que desde a conversa que teve com o Carlos Vinícius, ainda no Rio de Janeiro, depois de um jogo do Grêmio, à meia-noite, 1 da manhã, que eles tiveram uma conversa no hotel, ele já viu que, pô, esse cara, primeiro, ele sentiu uma coisa boa, depois ele disse assim, meu, esse jogador tem a cara do Grêmio. Isso é verdade, ele disse assim, ó, os jogadores adoram ele, trabalham por ele, porque sabe que é uma característica muito específica do Carlos Vinícius, um cara que é mais fidelizador, mas que ele também trabalha pelo clube que tá dando tudo certo. Enfim, uma baita de uma entrevista do Mano Menezes que eu tentei aqui reproduzir os principais momentos e argumentos. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.